Esse assunto está começando agora. Hoje vamos falar da saúde do homem. Assim como as mulheres, os homens também sofrem com a queda na produção de hormônios. E essa queda hormonal provoca, algumas vezes, sintomas como desânimo, tristeza, problemas que podem ser tratados com a terapia de reposição hormonal. Vamos falar sobre isso com o urologista Luiz Carlos Miranda. Vamos conversar com o jogador de vôlei, o Dante, medalha de prata na Olimpíada de Londres. Dante vai falar dessa mais recente campanha da seleção nos Jogos Olímpicos, da campanha dele mesmo, que sofreu a beça com o joelho. Vamos falar também do futuro, novos desafios da seleção de vôlei. Temos a presença da cineasta Carla Camurati. Ela fala do Festival Internacional de Cinema Infantil, que começa sexta-feira no Rio. O festival está completando 10 anos, vai exibir cerca de 100 filmes de 24 países, além de oficinas, debates, e não é só no Rio, não. Do cinema infantil para a música dos anos 70. Os atores, cantores Érica Riba e Robson Camilo celebram no palco clássicos de Odair José, Martinha, José Augusto, Luiz Airão, sucessos que estão no espetáculo Paletó de Lamé, os grandes sucessos dos outros. E vamos conversar com o artista plástico Danilo Ribeiro. Danilo vai falar da primeira exposição individual dele, que é uma viagem pitoresca ao Rio de Janeiro contemporâneo. A mostra traz 18 pinturas inspiradas na paisagem e em personagens típicos do Rio. Marombeiros, surfistas, comerciantes, banhistas. A gente vai ver o trabalho dele daqui a pouquinho. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. A gente sempre começa aqui falando dos problemas, então vou começar conversando com o senhor, tá? Problemas. É um assunto meio tabu, assim, né? Reposição hormonal masculina. Né? É verdade. O assunto é extremamente delicado a partir do fato de se tratar de uma patologia, de uma alteração que é previsível. Então, é previsível que o homem, com o passar do tempo, venha a ter alguma alteração no seu comportamento orgânico, especificamente hormonal. Então, o fato da mulher ter a menopausa, né? Mas a mulher é mais acostumada, né, com essas coisas. É verdade, ela talvez já... Sofre tanto com a menstruação ao longo dos anos, né? Vem sendo preparada para isso tudo, né? E os homens, na verdade, não, Lida, na verdade não. Então, o termo menopausa também não se aplica ao homem, porque, na verdade, nem a andropausa, melhor dizendo, né? A andropausa seria uma parada, quando, na verdade, existe uma diminuição da produção dos hormônios. Isso aí pode levar, em algumas pessoas, não em todo mundo, né? Algumas alterações clínicas que são importantes e que mereceriam uma atenção de tratamento. E isso tem uma faixa específica? Normalmente, a partir dos 55 anos, isso começa a se apresentar. Não de forma intensa, mas a partir disso. Mas e tem uma correlação assim? Uma pessoa mais deprimida tende a ter uma dificuldade com os hormônios nessa faixa, entrando na chamada terceira idade ou perto dela? É verdade. Existem até trabalhos que tentam mostrar ao contrário, que o que causou a depressão, na verdade, foi uma falta de hormônio. O hormônio masculino, ele já, na juventude, ele está de forma pujante no organismo masculino. Então, essa impetuosidade, né, essa agressividade, isso tudo faz parte da ebulição desse hormônio na juventude. Com o passar do tempo, a maturidade vem, o organismo diminui um pouco essa produção. E às vezes de forma um pouco mais acentuada, e o indivíduo fica até entrando numa melancolia e evoluindo até por uma depressão por falta dessa substância, da testosterona. E o homem, testosterona. E o homem mede, porque a gente quando vai fazer exame de sangue, as mulheres, a gente mede um monte de hormônio, né? Exato. O homem também mede no check-up dele, por exemplo, se ele fizer um check-up anual, naquela lista que vem colesterol, né, não sei o que, seria interessante. Vem alguma coisa... Seria interessante. A Sociedade Brasileira de Urologia, a qual faço parte, ela segue a Sociedade Americana de Endocrinologia e de Urologia também e recomenda que isso seja avaliado a partir de 55 anos, porque a baixa do hormônio pode implicar em outras alterações, até osteopenia, osteoporose, né? Perda de massa muscular. O homem também tem osteoporose? Tem. A testosterona ajuda muito a fixar o cálcio nos ossos. Então, é um hormônio que tem uma atividade ampla no organismo, não só a questão da libido, do desejo, da potência sexual,
mas como um elemento importante no equilíbrio da saúde, né? Mas ele sempre procura o urologista por conta disso, né? Procura, é muito Por frequente. conta das questões sexuais, né? Com De muita libido frequência, também. é verdade. Então, o clínico... Isso hoje- que leva a outra coisa, né? Leva a verdade. perceber Isso, na os história, quando a hormônios. gente conversa, a pessoa, às vezes na primeira entrevista não solta isso, né? Depois que conhece um pouco mais, fala, Luiz, eu queria só te perguntar, será possível a gente avaliar, porque eu não estou me sentindo bem nessa parte, assim, acho que meu desejo caiu, estou me sentindo, minha memória não está boa, estou me sentindo meio indisposto, estou com sono de dia, chega de noite eu acordo. Então são sintomas sugestivos dessa alteração da produção, né? O urologista tem que ser um pouco psicólogo, né? A gente tem que entender um pouquinho, mas não entrar na área, né? Pra Não, sim, mas tem que respeitar. ser meio ardiloso, né? Tem. É, Não é no sentido- diferente, porque eu acho que a mulher é mais para fora mesmo, assim, né? A mulher tem uma nessa disposição relação. de se relacionar e se expor mais Você já fácil. chega contando tudo pro médico. Chega, né? O Não é homem assim, eu acho que a gente é mais assim, né? Acho que também a gente vai mais ao médico ao longo da vida. Né? vai. Exatamente. É isso. Né? O homem não está Não muito, tá muito educado para habituado, isso, não. É, a gente vai com a gente mesmo, vai com os filhos da gente. Justo. A gente vai se habituando aí, né? É verdade, é verdade. E o adulto, então, ele passa com muita frequência, chega no ao consultório, ao ambulatório do nosso hospital e fala, olha, que eu estou aqui porque minha mulher exigiu que eu viesse aqui. Você tem que fazer uma avaliação, e não raro o urologista é o único médico daquele indivíduo. Aí a gente acaba pedindo vários exames e detectando, olha, seu colesterol não está bom, vai procurar um clínico, né? Ou Porque você procura, você faz então uma listagem vale de a exames. pena, já que o indivíduo está ali, a gente, né, aproveita essa oportunidade, Quais digamos seriam assim. os itens para determinar se os hormônios dele estão embaixo ou não? É um exame de Um exame sangue de sangue. simples, não requer nem o jejum, mas basicamente a dosagem da testosterona, né? É um hormônio que é produzido pelo testículo e é liberado na corrente sanguínea. Então a testosterona é dosada no sangue e a partir então de uma taxa, né, que varia de 300 a 750, né, seria aceitável ele estar dentro dessa faixa. Uma, né, previsão, né, de em torno de um valor mediano seria o ideal. Então, quando está abaixo de 300, existe um diagnóstico laboratorial de uma baixa hormonal chamado hipogonadismo. E aí esse dado laboratorial é como se fosse uma hiperglicemia, veja se não está diabético. Então, uma hipotestosteronemia, veja se não está hipogonádico. E aí buscar a causa, porque podem existir coisas, inclusive, muito sérias relacionadas a uma baixa de testosterona. Né? Mas tipo o quê? Câncer? A obesidade, né? Um desequilíbrio, a obesidade é uma delas, né? Existem alterações até da glândula hipófise, né? No sistema nervoso central, em que pode haver uma baixa da produção não só da testosterona como de outros hormônios, né? Então, isso não tem que ser avaliado com cuidado. Né? E essas preocupações, elas começam aos 55, mas ao longo da vida, tipo preventivamente, eu sei que ter pouco a fazer, porque no caso das mulheres, por exemplo, o cálcio, a gente vai perdendo o osso. Verdade, Então, com o homem deve acontecer a mesma coisa, né, de alguma forma. Se não se alimentar de forma correta, se não fizer exercício, e se tiver testosterona baixa, vai ter perda óssea sim, vai. Então, se o tomate ajuda a combater o câncer de próstata, evitar, não sei se você acredita nisso, as nutricionistas falam um pouco nisso. Falam sim, Existem algumas substâncias aí que estão sendo candidatas a preventivo, né? Na verdade... A couve-flor? O brócolis, né? São várias que poderiam ter alguns elementos, como o selênio, o licopeno do tomate, que poderiam ter um efeito protetor, entre aspas, aí. Né? Muito interessante, é um estudo que fala a respeito do raio solar, da qualidade da vitamina D produzida através do banho de sol. Né? Então, um país como o nosso, em que a população tem sol com maior frequência, tem uma chance menor de câncer de próstata do que os indivíduos dos países nórdicos, por exemplo. Eles transformam pouca vitamina D pelo sol e tem uma chance maior. Então, a gente não sabe ainda qual é a correlação exata disso, mas pelo menos o nosso banho de sol não é tão ruim assim. O dermatologista vai recomendar passar creme, mas... Tem aquele negócio do horário, né? O horário, para não evitar. Mas as nutricionistas e os clínicos também passaram a medir a vitamina D com mais... A vitamina D está na moda, né? Está na moda.
Tá na moda, todo com mundo certo vê. cuidado, Tomar um pouco de sol. Tem que ter cuidado, porque tudo que está na moda também o excesso pode criar um problema sério. A intoxicação pela vitamina D é grave. Ah, existe? Existe. Né? Mas ela deve ser uma vitamina interessante, porque outro dia entrevistei um médico de São Paulo e ele estava tratando pessoas com esclerose múltipla com uma dose alta de vitamina D. E o rapaz que tinha esclerose múltipla veio junto, 26 anos. 26 anos. E ele estava muito bem, sabe? Então é bacana você... Claro. Né? A vitamina D parece que é um grande achado, né? Algumas situações como essa podem ser importantes, mas não é muito da minha área. Se você ficar muito na vitamina D, daqui a pouco eu vou me enrolar. Não vai se enrolar não, porque eu só estou lembrando, porque em outras áreas, assim, ela vem como, nesse forte, caso dessa pesquisa que esse rapaz de São Paulo, que agora realmente vai me fugir o nome, está fazendo, parece que já tem estudos publicados e tal, que é um caminho. Não é o único, também não está. A não é para vitamina D todos. é muito importante. Mas outro dia também veio uma dermatologista e também lembrou essa questão da vitamina D, os nutricionistas estão dando esse toque. Isso. Então convém a gente tomar um pouquinho mais de sol. Que a melhor vitamina D é essa, é a da conversão natural. Isso sim, é interessante. Né? Agora, a questão da próstata, né, da prevenção do câncer da próstata, não existe ainda uma substância capaz de prevenir, né, de evitar o câncer. O que a gente tem que fazer é vigiar. E o hormônio, a reposição hormonal, ela tem esse tabu, como foi a primeira, né, frase dita, é o tabu da reposição por conta do risco de ter um câncer de próstata no indivíduo, ele está tomando hormônio e esse câncer, né, eclodir. Na verdade, não há nenhuma prova de que você tomando o hormônio você vai nascer o câncer. Mas fica bem claro que quem já tem um câncer recipiente, quando o hormônio entra, ele pode se desenvolver mais. Então, cabe ao urologista definir um pouco essa situação, né? Pode usar um hormônio? Será ou é arriscado usar o hormônio, né? Como as mulheres, a reposição hormonal. Hormonal na mama, o estrogênio, né? Essa é fundamental. Então nós estamos na mesma situação, né? E nesse sentido. O urologista também é quem trata da próstata, né? Então, e também é um exame muito envolvido em preconceito, envolto em preconceito ainda, né? Muito, sem dúvida. E até recentemente uma polêmica enorme, né, a respeito de que vale a pena fazer o PSA, que é um exame dosado no sangue, que marca a próstata, dá para ter uma noção se ela está inflamada, se ela cresceu, dá. É um exame que ele é indicativo, né? Não é absoluto. E a questão do toque, vale a pena fazer o exame digital, examinar a próstata, não vale? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que isso seja feito, né? Existe um programa de saúde do homem, ligado até ao Ministério da Saúde, onde a nossa sociedade, em âmbito nacional, se empenhou muito em ter isso junto à população, para dar oportunidade de identificar situações de doenças da próstata precocemente, né? Então, algumas ações de esclarecimento estão sendo feitas junto a populações menos favorecidas para poder justamente captar essas pessoas que, né, precisam de um atendimento nessa área. Então, a próstata deve ser examinada, deve ser avaliada, sem dúvida, né? E esse como é que é mesmo? PSA. PSA? Antígeno prostático específico. Tá, esse PSA, por exemplo, se o homem faz, ele não quer fazer o exame do toque, por exemplo, mas ele faz esse PSA. Certo, Ele tem uma chance de sinalizar para você isso. se você deve insistir com ele ou não no exame do toque? Seria uma situação, né? Fazendo um exame de sangue, embora do ponto de vista clínico, urológico, né, a gente, se tivesse que escolher entre um ultrassom, um PSA ou um exame de toque, a gente preferiria o exame clínico, o exame do toque. É o que dá uma informação mais precisa, mais abrangente, né, porque pode identificar outras situações, como a doença benigna, o crescimento benigno, ou até a presença de um câncer inicial. E a posição da sociedade brasileira é de que deve ser feita a partir de que idade? Normalmente, quem tem algum histórico familiar de câncer, seja um pai, seja um irmão, a partir dos 40 anos. Isso de forma anual. Quem não tem histórico familiar, pode ser feito a partir dos 50, 55 anos. Né? O exame do PSA e o exame clínico, uma vez por ano. Mas é real que é preciso ser feito a partir de 55 anos? Ideal que seja feito, né? Infelizmente, nossa estrutura não comporta aí atendimento para todo mundo, né? Esse é um outro capítulo.
É verdade. Mas é um ideal. capítulo que não podemos esquecer. Tanto que a sociedade brasileira está, junto ao Ministério da Saúde, né, tentando colaborar nesse sentido, né, e atender as populações menos esclarecidas. Né? No fundo, a gente fala muito do câncer de mama, muito do exame da ida anual ao ginecologista e tal, e o homem não tem uma campanha, né, voltada para ele, assim, mais para a saúde dele. A campanha do homem foi deflagrada esse ano. Pois né, mas tem que ser, tem que existir um pouco. Tem que insistir um pouco, porque... E com as mulheres também, para elas levarem os homens ao médico. Porque, na verdade... Você mesmo falou que eu estou aqui porque minha mulher me obrigou, mas é verdade. tem que obrigar as mulheres a obrigarem os homens. Então, é uma situação de que a gente fica na expectativa de poder ajudar. Mas a testosterona, a reposição hormonal, é um tópico significativo. Mas não raro a questão da disfunção sexual, né, que é dificuldade do desejo, da qualidade de ereção, são disfunções, né? E com muita frequência o paciente vem por conta disso. Às vezes nem procura a gente, começa a se automedicar, o que é mais arriscado ainda, né? Então a reposição hormonal, gostaria só de, se puder ainda ter um segundo, falar a respeito do risco da reposição inadvertida ou sem controle, né, que os jovens fazem de forma, né, criminosa em academias, né? Que fazem injeção de substâncias, está um atleta aqui que já está balançando a cabeça, né? Isso é criminoso, né? É a promessa do sucesso de imediato, então são doses verdadeiramente cavalares de hormônio que os jovens fazem em academias de forma clandestina. As bombas, né? Para ganhar massa muscular, rapidamente, e não raro depois vão nos procurar com problemas de fígado seríssimos, problemas de esterilidade, né, porque atrofia do testículo, coisas dessa ordem. Então, os jovens precisam ser esclarecidos disso também, né? Esse sucesso imediato paga um preço altíssimo lá na frente, né? Um risco muito grande. E há um controle sério por parte da vigilância sanitária. A Anvisa até proibiu alguns medicamentos. Exatamente. Então, uma receita na farmácia de um hormônio é uma coisa muito controlada hoje em dia. Antigamente não era, hoje é. Mas, por sua vez, a internet entrega em casa potes e potes de coisas, né? Ninguém sabe o que tem, às vezes, nas coisas. Tudo quanto é são tipo bonitos, de potes pó, coloridos, né? Bem chamativos, né? Muita vitamina, muita carne em pó, tem tudo em pó, né? Segundo eles, naqueles rótulos. Já li alguns, carne em pó, clara de ovo em pó, brócolis em pó. Em pó, espetáculo, né? Mas a gente não sabe se é isso mesmo. Na verdade, são substâncias que a gente não tem nem o domínio do conteúdo, é arriscado. Mas o mais arriscado é o uso indiscriminado da testosterona, né, da bomba. Esse, então, é seríssimo. Então, infelizmente, a gente mata, porque eu me lembro que eu entrevistei um lutador graves, né? de judô, campeão e tal. E depois entrevistei no momento que ele estava precisando fazer uma campanha para conseguir dinheiro para se tratar, e depois ele morreu e ele confessou aqui. Pois tomou incrível. Durante muito tempo. Na UFRJ, tem um ano ou dois, a gente fez uma palestra para alunos de 3º, 4º ano médico, e na semana seguinte 3 ou 4 foram ao nosso ambulatório, ao nosso atendimento, né, pedindo uma avaliação, se confessando, usando, né, bomba de forma indiscriminada. Né, e os 3 ou 4, os 13 ou 4 estavam com problema. Né, estavam com problema. É real isso. É real. Né. Então é uma promessa que é uma ilusão, na verdade, né? E é uma campanha a ser feita com os jovens mesmo, urgente. Né? Porque a proliferação de academia, disso tudo, né? Fácil. É muito fácil. Então, o ganho de massa realmente é rápido, mas isso é ilusório. E é mais comum do que parece. Tem muitos casos em academia, por causa do imediatismo, a necessidade não, a vaidade de conseguir resultado, sabe, mais rápido. Maromba, mais bonita pra mulherada. Né? Tem o projeto carnaval, né? Tem gente que, quer chegar no carnaval e depois... Você que estava pensando nisso, eu acho que a sociedade tinha que fazer uma campanha assim objetiva, sabe? Você vai ter problemas porque você não vai isso é uma coisa ter ereção interessante, suficiente, faz ou parte, como você gostaria, ou vai ter isso, vai ter aquilo. Uma coisa objetiva, Falar abertamente, clara. Isso. E sobretudo nessa época, perto do carnaval, já que vai falar da AIDS, aproveita e fala disso, né? É verdade. Informativa mesmo, né? Informativa, mais clara, sabe? Seca, Objetivo. objetivo. Para pegar essa moçada, né? Que quer
que quer quer pra fazer. balada, não tem pegar a mulherada, noção, né? é. Assim, claro. Porque não tem né? noção do que está Bombando. fazendo, né? Tá Nenhuma. fazendo pra ficar Uma bonito. dose ou duas só e tal, e é suficiente para dar uma confusão grande. Né? Uma dose. dose ou duas ou três só é pouquinho, mas é suficiente para dar um transtorno importante. Né? Isso é engraçado, porque eu já escutei alguns casos de pessoas pensarem assim, não, eu vou tomar, mas vou tomar só 2 aqui, aí não vai ter... Só pro verão, né? Só pro verão, só para começar, e depois Verdade. eu me garanto, eu vou por conta própria, e acontece isso, Nossa, é bem comum o caso de uso de anabolizante, assim, em academia, digo, porque quem não é atleta mesmo, mas tem isso, a vaidade, essa ansiedade, isso é... Porque o atleta tudo é doping, né? Tudo. Até finasterida, lembra do Qualquer Romário? coisa. É, Romário dançou no teste de doping e confessou que estava tomando finasterida. Na verdade, ele ficar- queria ter mais cabelo. Tem que ficar bem esperto em relação ao doping. O doping é o doping surpresa. O pessoal vir aqui, eu tenho que ir no banheiro. É mesmo, é assim? Existe isso. Na hora que eles querem, Na né? hora que eles querem. Mas também se avisasse, né? Todo Também, mundo parava seria aqui, ó. melhor. Mas eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Eu tenho um avô que teve câncer de próstata, ele operou. Não sei se eu vou te colocar em xeque, o senhor ou o doutor lá. E ele operou e está tendo continência urinária. Qual que é o objetivo disso? Se tem cura, se não tem, o que ele deve fazer? a incontinência urinária é uma das alterações previsíveis na cirurgia radical do câncer da próstata. Né? A remoção total da próstata pode, né, se o tumor estiver invadindo a região do esfíncter, do controle da urina, por exemplo, pode determinar uma incontinência depois da cirurgia. Né? É uma cirurgia importante porque ela visa remover um câncer. Né? Então, o médico, vou deixar, tem um câncer aqui, mas vou deixar, senão ele vai ficar incontinente, é melhor. Infelizmente é uma sequela da cirurgia, mas a cirurgia tem um objetivo oncológico. Que né? não tem cura. Então. A incontinência pode ser contornada até usando um artifício de um esfíncter artificial, existem esfíncteres artificiais, o pessoal de Goiânia é craque nisso, tem muita gente boa lá para resolver isso, é? com certeza tem. Bom saber, Tem, né? é muito bom, sim. O povo lá é muito bom, sim. Mas são muito adiantados em cirurgia Ele mora lá, laparoscópica. né? Mora em Tumbiara. Então, Na é perto. cidade. Pertinho. É. Perto. Tem como ajudá-lo, com certeza, né? né? Fazer um Até para controle. melhorar a qualidade de vida. Isso, assim, porque a né? autoestima cai. né? Demais. E a autoestima demais, também, demais, né? demais. Ele não tem nem vontade de sair de casa, É. assim, sabe? A vontade dele é ficar dentro de casa. Pois é. Mas isso meio pode que ser fugiu. tentado um esfíncter artificial. E costuma dar resultado. Mas costuma dar resultado sim, é interessante. É uma escolha de Sofia, né? Que às vezes o médico tem que fazer, né? Porque você vai deixar o câncer lá? Não vai? É. Não vai, nem Não pode, operou né? para isso? É complicado, é. Ele citou também, Gustavo, a questão da AIDS no carnaval. As pessoas com a síndrome, né, com imunodeficiência, às vezes com o uso do medicamento de forma intensa, aqueles remédios todos, levam uma lipodistrofia, uma perda de massa muscular. É espetacular a forma com que a reposição hormonal nesses indivíduos reverte essa perda de massa muscular, até o pelo volta É mesmo? para quem estava sem pelo, bom a saber. força. Então é uma E é substância uma... né, muito Eu vou interessante. perguntar isso delicadamente. Digamos assim, é uma coisa recomendável, porque a gente ouve falar muito em, né, essa, GH, né, não tem nada a ver com isso. O GH é outra substância. Pois é, né? é uma o hormônio do substância crescimento. legítima. É. O que o senhor está dizendo que é possível, é com uma substância legítima. Eu estou falando mais em relação à testosterona como reposição nas pessoas com imunodeficiência, né, com AIDS. Sim, mas né? é uma Com norma lipodistrofia, assim, né? aprovada pela sociedade, defendida pelos Sim, médicos sim, conceituados é, e tal. é. Como o senhor, entende o que eu quero Sim, dizer? a gente Eu lá não no quero falar Univers- em nomes, mas assim, Certo. não é aquela coisa que está na moda. Não. Não, é uma coisa séria, científica. É científico. Vale a pena fazer uma Que avaliação legal, hein? da parte hormonal dos indivíduos portadores de AIDS que fazem uso dos antirretrovirais, porque os remédios atacam muito o organismo para defender do AIDS. E a pessoa fica com uma aparência ruim também. Fica, e é interessante como a gente, quando repõe, né, como há uma revitalização, uma revigorização, o indivíduo passa a ter mais disposição, quer fazer exercício, ganha um pouco mais de massa e autoestima, né, que é importante Por numa isso. situação dessa, né? Por isso que eu fiquei tão animado, assim, porque eu tenho uns amigos que Uhum. estavam nessa pesquisa e pesquisaram
essas reposições mirabolantes, assim, né? Porque tem umas coisas mirabolantes no Tem, mercado. algumas Sempre tem, né? Sempre tem. E os médicos deles, sérios, disseram que não. Mas então, nesse caso, a reposição pode ajudar Pode, porque cientificamente a mesmo. testosterona, o GH é uma outra história. Não, sem ser o GH, a testosterona é um capítulo à parte, comprovada, né? Do âmbito da endocrinologia, né? Existem pessoas especializadas em GH. Que é Sim, mas a testosterona pode diminuir essa, como é que chama, não sei o que, atrofia? Lipodistrofia. Lipodistrofia, com segurança, é isso que eu queria perguntar. Muito interessante. Ah, que bom. Muito interessante. Vou até terminar o bloco com essa boa notícia, né, para ficar bom. A gente faz um intervalo e volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Então, de Itumbiara, em Goiás, para o mundo, nosso Dante aqui. Não é mole não, Dante deverá se tornar o atleta mais experiente da seleção nesse novo ciclo, é isso mesmo? Mais experiente, eu não falo mais velho, né? Mais velho é péssimo. Essa palavra é péssima, essa palavra velho não combina, né? Eu quero saber a Experiente. sua história, o começo dessa história, assim. Você jogou, você é enorme, quanto você tem de altura? 2,2 metros. 2,2 metros. Eu já venho de uma família esportista, né? Meu pai é formado em educação física e minha mãe sempre foi uma apaixonada por voleibol. E desde pequeno, desde os meus 5 anos, 6 anos, já praticava natação. Era uma criança que vivia dentro do esporte devido à carreira do meu pai. Meu pai era um profissional do futebol, na época, inclusive, ele até recebeu um convite do Flamengo para jogar e minha avó não deixou. Porque sua avó era Vasco? Não, pois é, e pior que tem alguma coisa a ver. Meu avô é vascaíno, E aí meu pai meio que ficou um pouco frustrado com essa ocasião de minha avó não liberá-lo. E quando surgiu essa oportunidade, com 14 anos eu comecei a jogar vôlei, devido ao meu pai, que meu pai era técnico de um clube lá de Itumbiara, chama Clube 50, e nós disputamos o primeiro campeonato goiano adulto. E joguei... Você campeonato com 14 anos? Com 14 anos. Caramba! Com 14 anos. Eu e meu irmão, o mais velho, Thiago. E naquela época o Thiago foi convidado para ir para Goiânia, para jogar lá no SESI, no clube lá em Goiânia, para começar uma carreira mais profissional. E eu fui acompanhá-lo na época, ele que era o cara, meu irmão que era o melhor jogador naquela idade. E fomos para Goiânia, quando eu tinha 15 anos, e passou lá, começamos a treinar, começamos a ter uma rotina, sabe, de treinamentos do voleibol. Comecei a me encarar mais o que era o voleibol, não como um lazer, entendeu? E passou 2 anos, o meu irmão, ele, num certo momento, ele falou: olha, Dante, eu vou voltar para Itumbiara, não quero jogar mais vôlei. E eu virei para ele e falei: cara, vai com Deus, que eu acho que eu vou continuar, vamos ver onde que vai parar isso aqui, entendeu? Mas eu quero, eu adoro isso aqui, vamos jogar vôlei e eu vou dar continuidade. No momento que eu senti que eu não quero mais, eu volto para casa. Sua mãe nem proibiu, né? Não, ao contrário da sua avó. Minha mãe e meus pais são os detentores, gosta tanto de voleibol, né? Ela ficou com o coração partido, imagina, ver 2 filhos saindo, um com 14, outro com 15 anos de idade, sair debaixo das asinhas, né? Ela falar que não, eu estaria mentindo. E daí em diante só foi alegria, assim. Fiquei mais 2 anos em Goiânia, depois fui para Três Corações, onde que eu disputei minha primeira Superliga, um campeonato brasileiro. Na época eu tinha 18 anos e foi muito bom, foi ali que começou minha carreira profissionalmente. Três Corações? Que lá teve um time chamado Unicor, que é a universidade lá que bancava o clube para disputar a Superliga. E eu fui convidado, porque o técnico do clube era o técnico da seleção juvenil. Então, como eu já participava da seleção juvenil, ele olhava e falou: cara, eu vou trazer você para o meu time para trabalhar, sabe? Que eu vejo em você um grande potencial. E foi tudo muito rápido minha vida profissionalmente. Eu, no 2º ano da Superliga, fui convocado para a seleção adulta. Já estreiei, na minha primeira estreia foi em 99 com
com 18 anos, e junto com o Radamés, que é o Radamés Latara, que era o técnico da seleção naquela época. E em 2000 já estava em Sydney, jogando a primeira Olimpíada, com 19 anos, né? Então eu fui atropelando as fases, sabe? Não tive aquela infanto, juvenil, aquela base toda para você chegar até o adulto. E 2000 para cá foi só alegria na era Bernardinho aí, que conquistamos alguns campeonatos que tiveram. Agora vem cá, é fácil trabalhar com o Bernardinho? Depende. Não, porque como telespectador eu tenho medo dele tão grande. Não, pois é, todo mundo tem isso. Encontrar na rua, sabe como é? Eu tô brincando. É verdade, eu morro de medo dele. Não, eu brinco, nós costumamos brincar sempre. Ele relaxa em alguma hora? Muito difícil. Muito Durante difícil. o campeonato, assim, sabe, ele não relaxa, não desliga o chip dele hora nenhuma. É o tempo inteiro, é 24 horas pensando em voleibol, só falando sobre voleibol, falando sobre adversário, atleta, o que temos que fazer, o que deve fazer, o que é bom, o que é errado, Mas ele o dá certo. uma folga para vocês? Muito pouco, Ai, muito pouco. então deve ser A folga difícil. dele é mínima. É uma briga constante, ele puxando para mais e nós puxando para menos, entendeu? É sempre essa briga eterna, essa briga aí vai... Enquanto ele estiver no comando, vai existir, porque ele... É o pensamento dele, ele crê nisso, ele né? chorou e tudo, foi uma entrevista difícil. A que eu vi agora, depois da... Eu vi ele depois E no Brasil, do medalha prata. de prata é derrota, né? Então, é um outro lugar do mundo, um lugar do mundo. Deve ser, porque é o segundo lugar, é uma disputa, foi um jogo, né? Acirrada. Foi um jogo, Acho que foi pelo modo como perdemos. Foi assim, mal, assim, da gente assistir, sabe? Né? Ficou todo mundo um pouco triste. Mas um pouco triste porque vocês lutaram muito. Não foi por falta de luta, dedicação, não foi por... faltou amor à esforço. camisa. Estão distraídos, não tinha ninguém distraído ali, né? tinha Tava todo mundo... Um momento totalmente Aí concentrado. depois eu vi a entrevista dele e ele tinha dificuldade até de chorar. Mas o que ele falou, ele desabou. O que ele que desabou ele mesmo não é por causa do Bruno, ficaria mais, por causa assim, do né? Bruno. Porque era domingo, dia dos pais, né? E acredito que o Bruno ia homenagear ele, né? Com uma medalha de ouro. E aí acho que ele viu o Bruno chorando no vestiário já, quando acabou o jogo. Nós, todo mundo ali, sabe? Um clima de velório praticamente dentro do vestiário. E o Bruno, sabe? Aquele jeito dele, né, cabisbaixo, assim, sabe, tudo para baixo. E acho que na coletiva perguntaram para ele, eu acho, e ele não se aguentou. Não se aguentou. É muito difícil. Para falar a verdade, eu nunca vi o Bernard chorar, assim, sabe? Ele é um cara duro, assim, nesse aspecto. Né? Mas naquela entrevista faltava ar, faltava palavra, faltava tudo nele, né? A gente via a dificuldade. Exatamente. Acho que muitos falaram que seria o último ciclo dele, entendeu? Eu fiquei com a sensação de que ele ia parar. Então, até o momento, todos nós achávamos isso. Mas na própria, acho que foi segunda ou 2 dias depois, ele não falou, sabe? O Bernard não deu uma coletiva, não falou nada para ninguém. Mas o Ari, que é o presidente nosso da confederação, ele que soltou falou para a imprensa que o Bernard tinha renovado para o próximo ciclo, né? Até 2016, que encerra aqui no Rio. Mas da boca do Bernard ninguém sabe de nada. Vamos esperar. Ninguém ouviu nada ainda. E ele é mais rígido com o Bruno do que com os outros? É demais. Coitado. A gente até conversa muito, né? Mas muito. Com mas assim, aqui todo mundo até do lado do Bruno, né, na verdade. Bruno, né? Com certeza. Com certeza, É porque é duro, assim, imagina, muita gente julga o Bernard que trouxe o Bruno pro filho. Não, porque tem também a imprensa pressionando não ali, é porque é filho isso, dele. Né? Exatamente. E não é bem isso. O Bruno está ali por mérito dele. É um excelente atleta, um excelente garoto, de uma educação maravilhosa, de uma humildade impressionante e um baita de um jogador, entendeu? Ele não está ali porque é filho do homem, não. Muito pelo contrário, ele está ali porque tem seus méritos. Ele sabe dividir a bola, sabe jogar muito bem taticamente, um cara estudioso igual o pai. Ele, antes do jogo, ele pega o iPad dele, fica vendo o vídeo, vendo o que o adversário faz, fica estudando a jogada, e deve ter 3, 4, coisas na cabeça dele lá para o próximo jogo, táticas diferentes. Então, é bitolado mesmo naquilo. Ele acredita naquilo e vai até o fim. E você, quando você é um jogador de vôlei folga, quando o jogador de futebol folga, ele joga futevôlei. Uhum. Quando o jogador de vôlei folga, ele joga o quê? Ele faz o quê?
Eu fico deitado o dia inteiro. Né? Eu chego em casa, se perguntar para minha filha onde que é o canto do seu pai, ela vai mostrar na hora. É o que ele só fala, que ele fica ali o dia inteiro. A minha esposa falou, vamos sair, vamos para o cinema, vamos passear no shopping, vamos para a praia. Eu falava, vamos ficar mais quieto, né? Vamos ficar aqui assistindo a TV, assistir um filme. Pô, no cinema, vamos comprar um filme aqui, vai alocar um filme, entendeu? É melhor. O DVD, traz pra cá. Eu prefiro. Pra mim, você viu. Porque ele já deve ter visto os filmes no DVD. Eu prefiro ficar em casa. Eu sou muito E caseiro. a sua casa, o seu porto ainda é em Tumbiara, é Goiânia, onde? Não. Hoje nós moramos aqui no Rio. Ah, é? Moramos aqui, a residência nossa hoje está a família toda aqui. Eu jogo aqui, né? Desde Mas o você ano trouxe passado. sua mãe? Não. Eles estão lá? Meus pais estão lá em Tumbiara. Então, de vez em quando rola em Tumbiara. Né? Semana que vem tô indo, né? E é um barato lá? Eu amo. Aquela cidade lá eu amo de paixão. Não nego hora nenhuma minhas origens. Muito pelo contrário, eu falo para o mundo inteiro mesmo de peito aberto e feliz que eu sou de lá, de Tumbiara. Que lá estão minhas coisas, estão meus investimentos, então praticamente tudo lá. Ah, é? O que você comprou lá? A gente mexe com fazenda, né? Fazenda? Desde o meu bisavô, isso veio. E o quê? Gado? Gado de corte e de Nelore Elite, né? Gado mesmo, né? Mais para as exposições, assim, que exige mais cuidado que o próprio corte. Seu gado é medalhista? Nós temos algumas lá. É difícil você conquistar uma medalha assim numa exposição. Nossa, deve ser. É muito complicado, né? Não é fácil, não. Mas é um negócio incrível, né? Um negócio assim, como negócio mesmo. Como negócio, é. É incrível. Você tem um amigo paga um que valor tem muito fazenda, alto. quando ele me manda o catálogo do leilão de sêmen, é um negócio de 1 milhão e não sei quanto. É tudo assim, né? Muito chocante. O preço meio que assusta, mas vale. Aquilo vale. E são lindos, né? Você vê bois aí com 1.100 quilos, 1.200 quilos, caminhando normal, assim, sabe? É de impressionar. A genética, a qualidade, sabe? Tudo bonitinho, perfeito. E você gosta disso? Eu vivo praticamente disso. Eu amo mesmo. Aquele é minha paixão. E é difícil me tirar. Meu irmão fica lá e eu ligo para ele. É aquele irmão? Todo um staff. É o Thiago. Ele abandonou o vôlei por isso? Ele foi cuidar da E tá feliz da vida? Tá feliz. Eu não sei, né? Se ele tá feliz. Mas quando ele liga falando do gado, ele liga feliz? Liga. Então, não, o Thiago é meu braço direito. Não, ele cuida muito bem dos negócios da família lá. Você tem filho, Dante? Você falou. Tenho 2. Um casalzinho, a Giovana de 8 e o Antônio Dante de 4 anos. E aí moram aqui no Rio, você participa um pouco, né, da vida deles. Agora participa muito. Agora sim, agora eu participo mais, aqui sabe? Qual é o time? RJX. Tem a ver com o Ike, né? Porque é BX. Né? Tem. Ele que é o patrocinador aí, né? Mas não é ligado a clube nenhum, vocês treinam mais? Não, Maracanãzinho. Não é ligado a clube nenhum. Inclusive não tem nenhum patrocínio, nada. E se não fosse o gado, você viveria disso? Do vôlei? Eu vivo do vôlei, praticamente. Praticamente não, eu vivo do vôlei. O gado é para quando parar. Estou já preparando ele, entendeu? Para quando encerrar, eu vou viver do. Quantos anos você tem, Dante? 31. Isso. 31 primaveras. 31 primavera significa que quantas primaveras ainda você tem de voleibol? Eu acredito assim, não tem como você estipular, sabe, até que idade, ou eu vou até onde eu gostar, sabe? A partir do momento que eu perder aquele frio na barriga, como nós costumamos dizer, aí é o momento de você encostar mesmo. Mas eu pretendo ir até uns 38, 39, não sei ainda. Quando deixar, então a Olimpíada está dentro desse projeto. Tá, eu inclusive com a seleção, isso já é certo, não com o voleibol, mas com a seleção eu pretendo encerrar em 2016. Essa eu já tenho fixado essa ideia aí na minha cabeça. Com ouro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você já tem ouro, não tem? Tem. De quando é? Em Atenas, 2004. Tem prata ouro também? E essa foi a segunda prata. 2 pratas e 1 ouro, então tá meio
Tem também que precisa equilibrar. precisa de mais um outro Mais um pra equilibrar essa para poder balança. equilibrar a Quase que balança. equilibrou agora, então tem muita chance, né? E Também. equilibrar muito bem equilibrada, né? Com 2 ouros e uma prata. Ou poderia ser 3 ouros, né? Imagina, seria bom, né? Seria bom. Mas Mas infelizmente não nem deu. tudo é como a gente gostaria. Um tem que ganhar, né? Como a gente como costuma dizer, não tem como mudar. O vôlei não tem como empatar, né? Não existe empate no vôlei. É complicado, né? Não É, tem empate. Não é existe verdade. empate. Um tem que sair vencedor. E você só gosta de vôlei ou você torce por um time de Itumbiara? Ou Eu algo parecido? sou amante do futebol, adoro futebol, sou flamenguista roxo, Muito bom. acompanho direto, converso com alguns companheiros lá do Flamengo. Agora que tá quase tendo um time de novo, né? Agora sim, agora acho que o Imperador voltou, né? Tomara que Então, volte mesmo. E domingo aí tem esse clássico, eu vou até lá, vou acompanhar esse jogo lá. Vamos ver. Tem que acompanhar. Com certeza. Flamengo é Flamengo, né? Me diz uma coisa, a medalha tá aí? Tá aqui. Tá aí, vamos Tá ver a aqui. medalha. Inclusive, pô, tá um presentinho pra você. Ah, é? É. Oba, aí, que graça. Presentinho. Verdade, arrasou. Essa aí eu joguei a Olimpíada com ela, não é? Jura? É. Nossa, é um presentão, não é um presentinho. Muito obrigado, não é um presentinho. Não é? É um presentaço. É. Olha aqui que barato. Eu joguei com ela. Muito bom, Não muito tem nem obrigado. etiqueta, não tem nem etiqueta, não tem nada, só lavei. Nada, só lavou, tá cheirosíssimo. Tá cheirosíssimo. Né? O cheiro chegou assim junto com ela. Muito obrigada, pô, que legal. De nada, que isso. Eu tive uma camisa olímpica. E essa aqui é Olha que a linda. medalha. Olha que maravilha. É maravilhosa. Muito, muito linda. Ontem eu entrevistei o menino do judô e ele ganhou de bronze. Aí eu consegui perguntar pra ele como é que o garoto quebrou a medalha, porque teve um do judô que quebrou. Que quebrou tomando banho, né? É, Foi que isso, estava né? segurando assim no dente Ah, e ela escorregou, ele escorregou e isso aqui quebrou. Descobri ontem. então, eu queria saber como é que ele. Pois é, ele perguntei ficou tão ontem. obcecado com a medalha que até com banho Ficou, tava tomando, falou que não né? tirava nunca mais. Aí tomou banho com a medalha e botou, prendeu no dente. Ela Pra- quebrou. Caiu, quebrou. Caiu, quebrou. Não, eu vi, eu tinha lido sobre isso. Eu li, mas eu também não entendi. Eu como é também que- não entendi como é que quando ele eu foi tomar peguei- banho, né? Quando eu peguei a medalha ontem, eu vou passar para vocês pegarem. Ela É muito pesada para pesada. você. Eu acho que é a mais pesada que... Deve ser mais pesada que o bronze. Não, Não, eu digo é mesmo das outras Olimpíadas. Ah, das outras Olimpíadas? A de ouro é um pouco menor do que essa aí, e a de prata em Pequim também é um pouco menor e mais leve. Essa aí é a mais pesada de todas. Essa é animadíssima, mas foi O muito judoca bom. não tem problema. O judoca, Pô, ele os queda, caras, né? exatamente. Derruba todo mundo, a medalha dele cair também, pra ele é uma glória também. O quê? O judoca vive de queda, né? Você Quando ele vive de derruba, ele queda, ganha. na verdade, Derruba, ele né? ganha. É, ele Nossa, se ele é dado tracou em com a ponto. medalha. Alguma coisa ele fez lá com a medalha. Mas ele ainda não veio aqui. Quando ele vier, eu vou. Tem que perguntar, Pressionar pra fazer uma mesmo, pressão. Ele assim. falou, como? Conta essa Conta história essa direito. história direito, que não está muito bem Como que você contada. deixou cair? Parabéns, Dante. Muito bom. Obrigado. E aqui no Rio, porque, por exemplo, Belo Horizonte, o voleibol, Minas Gerais, né? Minas Gerais. O voleibol tem uma importância extraordinária. Né? Assim, até Ali é o berço, né? É. Aqui no Rio, as pessoas vão, torcem, gritam, Bom, lutam junto. O vôlei tá... O feminino já tem, né? No caso do Bernard, que é o técnico. O Bernardinho é o técnico da Unilever hoje, né? Mas faltava um vôlei masculino aqui. E esse projeto foi concretizado, realizado ano passado. Que nós montou foi o primeiro ano do RJX e conseguimos, sabe, implantar, conseguimos resgatar o torcedor carioca pro ginásio, diretamente pro vôlei. Nós tivemos o maior índice de público da Superliga, do Campeonato Brasileiro, com o primeiro ano. A fanpage do clube foi a mais visitada de todas as fanpages dos outros clubes. Na semifinal, colocamos quase 12 mil pessoas no Maracanãzinho. Se não me engano, teve mais gente, sabe, do que a própria seleção jogando lá. Então o estamos clube, avançando. esse ano tem tudo para melhorar. E tem as condições assim, de trabalho adequadas? Tem. E é bem Isso é muito profissional. importante, né? Nós temos todo o staff, temos toda a parte
da fisioterapia, da parte da musculação, que é importantíssimo para um atleta, né? Ter esse suporte, assim. Tem nutricionista, tudo? Temos tudo. Os doutores, os nossos doutores são os mesmos doutores da seleção brasileira, entendeu? Então, é de primeira qualidade mesmo. Ai, que bom, né? Tá muito bem amparado, entendeu? Para dar continuidade. E dá para a gente ficar mais confortável, ficar mais tranquilo. Para pensar só em jogar, né? Treinar e jogar. Essa que tem que ser feito, né? Que o atleta tem que ser feito. Aí tá tranquilo. Muito bom. Valeu, Dante. Adorei. Obrigado. Volta aí daqui a pouquinho. E o nosso artista fazendo a primeira exposição? Não é a primeira? Não, a individual é a primeira. Eu já participei de outras coletivas, mas essa é a primeira individual. Você se inspirou em alguém? Como é que foi esse... Isso é uma coisa interessante, né? Porque o que acontece? Esse trabalho tem como referência direta os trabalhos do Debré e do Ecaute, que são os pintores viajantes que, na época da colônia, do Império, eram contratados para retratar o povo local. Só que o que acontece? É curioso porque, apesar de eu ter tirado uma inspiração plástica, por exemplo, os trabalhos são aquarelados e a proporção em relação às figuras e o resto da tela é tirada diretamente do Ecaute. A ideia em si não partiu... A Piriguetes, primeiro que Piriguetes está na moda. Dançarina. Dançarina. Eu sei que é dançarina, mas eu não vou resistir. Ah, não, tudo bem. Aí depois a modelo vai brigar comigo, falar assim, você falou que era dançarina. Não, ela é dançarina. Mas não é dançarina, Piriguetes fica parecida um pouco. Sim, Tudo é balada. Aí o curioso foi o seguinte, que eu, apesar de buscar a inspiração plástica nesses artistas, principalmente no Debré, porque o Debré, apesar de ele ter lançado a viagem pitoresca e histórica ao Brasil, na verdade ele retratou mais o Rio e eu acho que talvez alguma coisa do Sul. Agora eu não tenho certeza. Retratou como ninguém esse estilo. Como ninguém, se tornou assim uma referência, né? É curioso, só que aí eu acho até interessante, então, comentar que existe essa diferença entre o Debré e o que eu fiz, porque o Debré, né, esses pintores viajantes, tem diferença. O Ecaute é do século, se não me engano, 17, e o Debré já é século 19. E o que eu ia dizer, eles eram como estrangeiros em busca do exotismo. E a minha proposta era diferente, era a busca do familiar, do afetivo, aquilo que eu reconhecia. Como cidadão e cidadã. Exatamente, aquilo que me cerca. Tem até um paralelo que eu acho interessante, porque eu sou realmente um artista plástico, no caso, trabalho com pintura e estou inserido dentro desse contexto, né, desse universo aqui do Rio. Também porque a gente está num tempo de tanta internet, tanta coisa, que não tem nada nessa área das artes plásticas registrando o cotidiano. O cotidiano. E é interessante, né? Isso aqui é o que? É o funk? É o charme? É o funk. É o funkeiro. E o que acontece? É até interessante, porque essa pose do rapaz que foi o modelo, né, o Leandro, ele me lembrou que eu tinha uma ideia pré-concebida de como seriam as poses. Só que os modelos que eram do próprio universo que eu quis retratar me surpreenderam com poses mais interessantes do que eu tinha pensado, porque essa pose foi ideia dele. Eu tinha sugerido alguma coisa de braço cruzado e ele falou assim, não, mas quando eu tô no baile assim, quero fazer um charme, eu paro assim, para elas me olharem, não sei o que. Eu falei, ficou bacana, né? Aí temos o lutador. O lutador, tem a malhadora, né? A malhadora deve ser essa aqui, né? É verdade. Temos o que eu ia dizer agora... Tem o surfista, não sei se eu já mostrei. Tem o surfista também. Tem o surfista. O sambista está incrível, né, também. O sambista, né? Foi bacana, quando eu fui... quando eu achei o modelo, né, o sambista trabalha de garçom, né? Aí eu fui conversar com ele e falei assim, mas será que você vai conseguir fazer a pose? Aí ele pegou um prato ali que tinha, acabou de lavar e começou a batucar. Eu falei assim, começou, foi perfeito. Batucou no prato, você já viu, matou, né? E o que acontece? Essa exposição, né, é a minha primeira individual e, inclusive, eu queria convidar todos que puderem passar lá, que é na Arthur Fidalgo Galeria, que fica em Copacabana, Siqueira Campos, e está até 22 de setembro. E, bom... Isto.
Isso aqui é porque acontece o seguinte, o curador da minha exposição, que foi o Fernando Coquerali, achou que era interessante relacionar, já que essa primeira individual se trataria de uma espécie de apresentação do meu trabalho, o que eu já vinha desenvolvendo para a pessoa que estiver na exposição possa fazer a relação aonde que chegou esse trabalho, da onde que veio e aonde eu venho, para onde eu vou. Para onde eu vou, exatamente. Ou estou indo. Eu estou indo, né? Ou estou indo até não sei aonde, né? Artista de vez em quando vai tomar um rumo assim, né? Mas o barato é isso. O barato é verdade. Se você soubesse tudo para onde você está indo, não sei se teria tanta graça. Não, eu acho interessante. Até porque isso me lembrou de outra coisa curiosa. Os trabalhos, da maneira como eles estão, não foram inicialmente pensados para serem assim. Eu, no momento de trabalhar eles, eu comecei a pintar de uma certa maneira que eu fiz esse aquarelado, parecido com Debré, monocromático. Só que a intenção depois era trabalhar por cima. Só que o resultado acidental desse início me cativou tanto que eu pensei, eu acho que agora eu vou tomar esse rumo. E aí o trabalho ganhou essa forma. Porque na pintura tem isso de curioso. O trabalho se faz fazendo. É conforme você vai desenvolvendo que o próprio material vai indicando o caminho. E o resultado satisfazendo ou não. Ou não, exatamente. Exatamente. Deve ser muito bom pintar, né? Do Caetano tem aquela frase célebre, como é bom tocar um instrumento. Eu adoro. É uma coisa... Pintar. No meu caso, eu diria quase que uma necessidade biológica. É uma coisa assim que eu não consigo imaginar sem eu... E você sempre pintou desde criança? Foi aquele menino que desenhava no colégio? Desde criança. Na verdade, é engraçado, porque eu sempre fui fascinado, desde novo, pelo desenho e pela pintura. Não existia no início uma preocupação de o que era exatamente aquilo que eu estou produzindo, se aquilo se encaixaria como arte ou qualquer outra categoria que fosse. Então, surgiu a partir do gosto pelo desenho. Aí, depois, mais velho, querendo seguir com isso, que começou a surgir a preocupação de, não, mas como é que se insere isso aqui que eu estou fazendo dentro do universo do que é considerado arte, né, as questões... As questões da arte vieram da arte posterior ao desenho. Posteriormente, é verdade. Muito bom, muito bom. Isso, bom... Viagem Pitoresca ao Rio de Janeiro Contemporâneo, volume 1. Volume 1. Porque toda vez que eu comentava com alguém, eu chamava algum modelo e falava, você não vai fazer fulano, não vai fazer tal tipo? Eu falei assim, não, mas aí não vai dar tempo de acabar. Então eu vou fazer o volume 1. Aí depois quando... por que não? Né? Por que não? O próprio Viagem Pitoresca do Debré são 3 volumes. Então... Por que a Viagem Pitoresca do Danilo tem que ser não pode ser, né? Tá bom, boa sorte. Obrigado. Intervalo, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vamos falar com a Carla Camurati sobre o Festival Internacional de Cinema Infantil, completando 10 anos e acontecendo agora, não é? Começando agora, sexta-feira. E ele faz Rio, depois São Paulo, ele viaja? Ele percorre 10 cidades no Brasil, diferentes. Bom, então faz Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, tem Niterói, tem Natal, tem Aracaju, tem Salvador, tem Campos, né? Tem Campinas. Bom isso. Que legal, então vai dando uma... E esses mesmos filmes, 137 produções? Porque na realidade a gente começa no Rio, a gente vai fazendo intervalos e a programação é a mesma. É uma coisa que a gente, no princípio, quando a gente começou o festival, a gente não conseguia fazer a programação completa pelo país inteiro. E graças a Deus hoje a gente consegue, depois de 10 anos, porque é uma operação delicada, realmente. O nosso país é muito grande, é uma operação. Mas é muito bom. O país é enorme, são muitos filmes. E esses filmes que vêm participar não são produções de vários países, né? A gente tem filmes da Índia, da Holanda, temos da Lituânia, temos Japão, você fala da Itália, Inglaterra. Na realidade, com o tempo, como a gente faz esse festival há muito tempo, a gente hoje tem uma rede
que a gente conhece quem são os produtores, quem são os diretores que trabalham com cinema infantil e que trabalham com cinema infantil numa produção focada, né? Porque você pode ter um filme que pegue todas as idades e você pode ter um trabalho direcionado que é muito interessante, porque você vai com a idade mexendo em certos assuntos, pontuando determinadas coisas de acordo com o crescimento da criança. E o mais gostoso é a multiplicidade de linguagem que a gente faz questão de botar dentro do festival. Então, a gente, quando faz a seleção, o comitê de seleção, e a gente vai vendo, o mais importante é exatamente isso, quantos tipos de animação diferentes a gente tem dentro do festival. Né? 3D, aquarelada, de computador, feito à mão. Quer dizer, você tem uma série de recursos hoje dentro da animação que fazem texturas, imagens diferentes, outras formas de contar a história. Ficção mesmo, a gente tem filmes muito realistas, a gente tem filmes mais teatrais. Por exemplo, esse ano a gente tem um filme bárbaro chamado Alf e o Lobinho. E super teatral, no certo sentido, mas é um menino que é um lobisomem, se descobre um pequeno lobisomem. E é muito bonitinho, porque você vai ver, porque é isso, ele é mais teatral, então você tem uma orelhinha que cresce, uma coisa que vai... E são linguagens diferentes, onde você vai começando a entender que existem vários tipos de efeito e que existem várias maneiras de se contar histórias, né? Esse ano a gente tem um filme que eu amo, que é um filme indiano, chamado Eu Sou Kalan, que é um menino que quer estudar. E é lindo, e é na Índia, e muito bem filmado. A Índia tem uma produção muito grande de cinema em geral e de cinema para criança, né? Para criança também. Muita coisa. É um Bollywoodzinho? É um Bollywoodzinho e eles têm linguagens muito diferentes e tem uma produção bem sofisticada, não é uma coisa mequetrefa, sabe? Que você fala, não, quem dera que no Brasil a gente tivesse uma produção de cinema para criança legal, mas é porque é um produto difícil, de fato, porque ele é um produto que durante a semana você quase não tem público. Porque, claro, todas as crianças estão nas escolas, todos os pais estão trabalhando. Então, ele, como mercado, ele é um pouco capenga quando você abre o leque, quando você sai dos grandes estúdios, que já tem uma força muito grande há muito tempo, você acaba tendo uma produção que não caminha, que os filmes infantis ficam nos seus próprios países. Mas são 100 filmes, não é isso? Mas, assim, a gente tem vários filmes brasileiros países, também. 70% deles inéditos. Você alcançou marcas importantes, né? 10 cidades. Média, curta e longa, quer dizer, ampliou mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a gente hoje vai fazendo sessões especiais. Então, por exemplo, a gente vai fazer Diário de Tati. Aí tem lá uma sessão especial que você conversa com a Heloísa e com o Mauro. Aí a gente leva a Thalita para discutir com os adolescentes, porque o festival ele fica de segunda a sexta, quer dizer, qualquer pessoa que quiser ir de segunda a sexta vai ter sempre ingresso na bilheteria dos filmes, porque a gente deixa 20% a 30% das salas sem crianças de escola. Mas, objetivamente, a gente trabalha durante a semana com crianças de escola e no final de semana, programa da família. Chega cedo no cinema, R$ 8,00 o ingresso, fica no saguão, que é uma bagunça, cheio de joguinho interativo. Agora, essa coisa da tecnologia Kinetic, que é bárbara, né? Hoje eu estava testando um, é maravilhoso, porque você vai lá, você sobe, então você tem que ficar fazendo um gestual, né? Você luta espada, e você interfere diretamente na animação. Então, é muito saboroso. Aí fica aquela bagunça do saguão, assiste um filme de manhã, almoça, assiste outro filme à tarde, é um programão, assim. Em Niterói, Rio, 24 de agosto e 2 de setembro. São 2 finais de semana, Paulo, depois vai para São Paulo. Campinas de Santos, 21 e 30 de setembro. Natal, 5 e 14 de outubro. Arrasando. Aracaju e Salvador, 19 a 28 de outubro. Termina em Brasília e Belo Horizonte, 1º a 11 de novembro. E se custa R$8 em qualquer estádio? Ele até Aracaju ele é 7, ele é mais barato. A princípio, o que a gente quer é exatamente um ingresso barato que dê para todo mundo assistir, para você nem pensar, você poder sair de casa e levar o seu filho, os amigos, entendeu? Uma galera para sentar lá e não ter, só se divertir, porque o gostoso exatamente, eu acho, nessa relação com o cinema, o mundo hoje é um mundo de imagens, né?
tem jeito mais. Cada Você vez pega o mais a telefone imagem em movimento que te filma, pega. né? Você fala, antigamente filmar era uma quantidade de coisas que a gente precisava. E não é muito longe, diga-se de passagem. Eu fiz meu primeiro curta para você a quantidade de coisas que você tinha que ter, né, para filmar alguma coisa. Hoje em dia você tem uma linguagem tão arrojada de imagem que você tem que trazer o pequeno espectador junto nessa multiplicidade, nessa possibilidade de comunicação, né? E essa possibilidade do desdobramento que você falou, né, de você poder levar o diretor, o ator ou a autora do livro para conversar, você acaba também estimulando na criança isso, né, a discussão, o olhar crítico. A gente tem uma o desdobramento mesmo, é que você vê um filme também, não é só você sentar e ver o filme, é o que aquilo te de que maneira aquilo te transforma, ou como aquilo é feito, enfim. Eu acho que isso também é, né, uma qualidade bacana. Poder trabalhar. Você sabe que a gente faz há muitos anos já, a antiga sessão Pequeno Jornalista e agora a gente fez o Pequeno Cientista. Mas o Pequeno Jornalista é um jornalista que vai lá, assiste o filme com as crianças e depois ele explica como é que ele faria uma crítica daquele filme, como ele faria uma entrevista e como ele faria uma matéria daquele filme. Quer dizer, qual é a abordagem que você tem de cada assunto e como você analisa. São sessões bárbaras. Aí a gente resolveu, há 3 anos atrás, falando, vamos fazer o Pequeno Cientista? Mas será que os cientistas vão ter uma comunicação? Morrendo de medo, mas assim, os cientistas com as crianças pode ser uma coisa, porque o jornalista, ele já tem como profissão uma relação de comunicação mais aberta. Gente, os cientistas... Bombam. Os cientistas são loucos. Os cientistas são maravilhosos. E eles, com as crianças, fazem coisas incríveis. A gente entra na sessão... Primeiro que eles falam o tempo todo. Deu um microfone na mão, o filme está rolando, eles já começam, na hora, o estímulo com as crianças. Está vendo aquele... A gente, ano passado, era o filme Oceanos, né? Está vendo aquele tubarão que está passando ali? Está vendo aquele... com aquelas sardinhas atrás? Então, o cara vai narrando a sessão... As crianças ficaram loucas. E aí depois, é claro, depois tem uma série de perguntas, onde as crianças, exatamente, além de terem ouvido a sessão inteira comentada, tiram todas as suas dúvidas e aí vão para uma exposição no saguão. Exposição mesmo com tudo. Em cada lugar do Brasil a gente tinha um aspecto de exposição de acordo com a área científica que trabalhava ali. Foi uma experiência, sabe? E vocês mantiveram esse ano? Mantivemos. Com mesmo? Agora é outro filme. Na realidade, agora é o Mundo dos Insetos. Ah, tá. Mas ainda tem o... A gente começou com os astronautas, depois com oceanos e agora vamos para o Mundo dos Insetos. Então é muito saboroso. Na realidade, eu adoro esse trabalho. Hoje tem menino de 18 anos, que eu passei no outro dia no meio da rua para mim e falou assim, e aí, não vai ter festival não? Eu falei, menino desse tamanho, como é que você vai... Festival de quê? Eu ia há muito tempo, agora não vou mais. Mas é isso, que quando você tem 10 anos, você já pega menino de 18, né? Volta aí daqui a pouquinho para a gente ver o VT do festival. Quero falar com a Érica e com o Robson, o Paletó de Lamy. Os grandes sucessos dos outros, é muito bom isso. Muito, né? Porque são dos outros mesmo, de todos esses compositores maravilhosos que ficaram sempre à margem da crítica, assim, Odair, Lindomar Castilho, Evaldo Braga, Fernando Mendes, e a gente vai adentro desse povo todo, né? E como é que vocês fazem? Vocês fazem tipo um musical ou tem um texto também? Não, tem texto também. Assim, a gente diz que é um show cênico, porque a gente fica meio num limbo, assim, que não é teatro, né? Porque não tem uma dramaturgia, mas também não é um show de música só. Então, o espetáculo é todo permeado por textos, tem todo um tratamento teatral, uma direção, enfim. E ele é todo permeado por textos que, na verdade, situam o espectador dentro desse universo, né? Então, ora o texto está contextualizando a música que vai ser contada, que vai ser cantada, ora o texto está contando uma história pitoresca dessa época. O espetáculo surgiu, na verdade, nós nos inspiramos no livro do Paulo César de Araújo, Eu Não Sou Cachorro, Não. Que fala, que tem esse recorte, né, da época da ditadura e tal, desses artistas populares que sustentavam, cafona, né? Exatamente, que sustentaram durante anos as gravadoras e tal, faziam um imenso sucesso junto às camadas mais populares, né,
famoso radinho de pilha, né, mas da área não de tava serviço. Mas não estava na crítica especializada Exatamente, de não música. existe nada documentando, muitos, falando sobre eles, né? Sobre a obra inteira e assim também sofreram censura nas suas músicas, né? E desenvolveram um repertório incrível que sustentava as gravadoras na época, né? Embora os nomes representantes dessa época fossem Caetano, Chico, Milton, né? Eram eles que sustentavam as gravadoras. Assim. E receberam essa peste de cafonas, né? Como que você falou, porque assim, era que existe esse vocês estão rótulo, fazendo né? uma viagem, pelo que se escreveu e se chamou de Universo Brega. Exatamente. E que tá agora, assim, super... a gente brinca e fala assim, nós estamos na crista da onda, né? Porque há um tempo atrás eu vi a Ana Ripper lançando, né, o filme dela também aqui com vocês. Vou Rifar Meu Coração. Vou Rifar Meu Coração. Você tem, enfim, uma série de coisas, um olhar sendo lançado para isso, né? Agora... E tem muita gente cafona no ar, né, também. Tem. Cantando por aí. Tem, né? Vamos combinar. Como tem. E a gente traz esses... No mundo inteiro, né? É verdade. Mas o legal é isso, né? Assim, o bacana é esse. Acho que o tratamento que a gente dá para o espetáculo, o grande diferencial, eu acho, do espetáculo é exatamente esse, assim, que a gente não... Primeiro que a gente não cai num deboche, que normalmente... Nem na crítica da música, né? Normalmente esse universo, ele é retratado sempre num tom de deboche, né? Sempre se faz uma piada. E a gente trata, assim, com o maior respeito. Claro que tem momentos engraçados, assim, porque... Enfim, a gente lança para a plateia e a plateia faz o seu julgamento. Então, tem músicas que têm realmente uma letra engraçada ou que contam uma situação essas engraçada. letras, elas nunca foram metáforas, né? Elas sempre foram muito diretas, né? Então, por isso, atingia muito rapidamente as pessoas, assim. Que se identificavam que também, se identificavam com as músicas, se identificam até hoje. Então, a gente fez uma abordagem trazendo para um universo respeitoso, assim, desde do figurino, que não é um figurino que debocha, é um figurino da Santa Efigênia, do Luciano Canali, cenário, trouxemos um o universo né? dos assim, pratinhos de festa, aqueles laminados que a gente subverte, transforma em pendentes, em pingentes, enfim. E um universo bastante respeitoso, assim, a gente deu esse tratamento. Então o cenário também está interagindo com esse clima. Sim, o cenário parece meio uma boate de quinta, assim. Mas ao mesmo tempo, o visual do espetáculo, ele está o tempo inteiro, a gente brinca, na verdade, com o limiar, assim, está no limite do chique e do cafona. Aquela você fala, é chique, mas tem alguma coisa que não é, entendeu? Tem uma coisa kit, assim, a gente brinca com isso. Porque, por exemplo, tem duas músicas sem Tem aquelas bolas que... Tem Globo. Não, Globo tem. Que a gente usa bastante. Ainda tem, eu não sei, não vou boate tanto tempo, eu nem sei te dizer isso, ainda tem. Acho que tem, ainda também não, que eu bate também a já não luz, vou, mas... gira, aquela coisa. Né? A gente tem no cenário Também é o uma Globo e maravilha usa ele aquilo. bastante especificamente numa parte do espetáculo, que tem duas músicas representativas da época em que os cantores brasileiros usavam nomes em inglês e cantavam em inglês. Maravilhoso. Porque era caro trazer trilha para as novelas, era caro trazer o artista. A gente faz uma homenagem maravilhosa com a música que a Érica canta, que é do Mark Davis, que era Fábio Júnior. Pronto, agora você contou, ele não precisava ir assistir para saber. Mas é maravilhoso. Então, tinha um outro que fazia sucesso no mundo. Morris Albert. Morris Albert. Que maravilha. Faz até hoje, né? Faz até hoje. Mais gravadas que tem no mundo brasileiro. Não, e tem outros, assim, né? O Michael Sullivan, na verdade, esse nome é um nome dele, que ele adotou nessa época. O Christian, que é a dupla do Ralph. Tem vários, assim, que adotaram esses nomes Michael Sullivan em inglês. E Paulo Massado. Que delícia. Mas aí tem o Odair José, que eu já vi aqui, que você adora, que a gente sabe. Não, e o Odair José, ele vem aqui sempre, eu adoro. É um sonho. A gente tem sempre uma participação especial, que são atores, cantores, cantores. Então, já tivemos Evandro Mesquita, Zé Brito fez agora, uma galera... Um monte de gente bacana. Léo Jaime já fez, a Tânia Alves já fez. E quando a gente começou a pesquisar esse repertório todo, a Érica me ligou e falou, Robson, a gente tem que ir no show do Odair José.
para dar um axé no espetáculo. Então, assim, tem um no Centro Cultural da Light. Vamos. Era meio-dia. Fomos pro show lotado. Lotado. Apinhado. E as mulheres cantavam enlouquecidas e pediam música. Gente, uma loucura, uma loucura. E aí, obviamente, ele é muito muso. Ele é muso total. Assim. E aí tiramos foto para poder dar aquele axé muito bom, fã. né? E o Brasil inteiro tem isso, tem uma regionalização, né? Assim, Reginaldo Rossi, por exemplo, quando eu conheci o Reginaldo Rossi, ele era um escândalo Isso, em nessa época Recife. também. Parava Recife se ele aparecesse. E a gente aqui ainda nem estava cantando. Exatamente. E tem muitos outros, assim, o próprio Odair, que tá relançando, lançando CD agora sempre. e tal. Mas assim, o Fernando Mendes tem uma agenda bombadíssima no Nordeste. Você tem cantores dessa época, né? Nativa, trabalhando. Super e desse estilo, nativa, digamos e desse assim. estilo. Desse estilo que ele é amplo, né? Porque nativa. são vários estilos. Nós conseguimos fazer uma Exatamente. apresentação única no Teatro Carlos Gomes e chamamos o César Sampaio, que fazia sucesso na época com secretária da Beira do Cais. Que está no né? nosso repertório. E na passagem de som, ele foi antes, assim, e como é um solo da Érica, uma marcação mais livre, aquela coisa de passagem de som, não vamos pular essa música. Então, a gente não ocorreu que ele não tinha ouvido a música. Ele disse que não ia conseguir entrar, de tanto que ele chorava, emocionado com a homenagem, se eu não tivesse cantado uma música logo depois, que tem um clima mais engraçado. Ele falou assim, olha, eu não ia conseguir me recuperar se fosse na seguida da música da Érica. Ele ficou muito emocionado. Ele ficou muito emocionado. Muito emocionado, porque também é isso, né? E, assim, do mesmo jeito que tem o Odair José, que continua bombando, que tem o Fernando Mendes, que continua bombando, tem os que não continuaram bombando, né? Os que não sobreviveram né? Ele foi bastante simpático quando eu liguei para ele e eu disse assim, aqui, liguei humilde, assim, aqui é o Robson, queria te convidar para uma participação especial do Paletó de Lamê. Paletó de Lamê, eu vi, saiu uma nota no Globo, eu inclusive fiz um quadrinho, porque a nota tinha o nome da música dele e o nome dele. Falando, ele falou assim, sério? Ele falou assim, sério, eu posso levar para você ver. Que maravilha. Incrível, Uma maravilha, né? E com uma voz incrível. Arrasando. Porque era um tempo de grandes vozes. Né? Não E tinha as playback. letras, assim, porque... Não era qualquer um que entrava no estúdio como hoje e sai cantando, né? Não. Todo mundo cantava de verdade. Não tinha nem estúdio, nem tecnologia. Não tinha Todo mundo naquela época autotune, cantava. Exatamente. Ou bem cantava ou bem não cantava. Exatamente. Não tinha meio termo. A tecnologia não podia ajudar você, né? Exatamente. Vou fazer um intervalo e a gente volta para ouvir vocês. Oba! E o Robson e a Érica vão cantar com o auxílio luxuoso do Marcelo Rezende. Isso. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vou passar rapidamente aqui pelos nossos convidados, até para dar tempo da Érica e do Robson cantarem aqui pra gente. Carla Camurati vai ouvir coisas do tipo: o tempo parece não passar para Carla Camurati. Diz o Darcio Campos. É bom, né, ouvir, não acha? Pô, adorei acho bom. Eu também achei Elogios. muito bom, elogio. Dia 24 de agosto a 2 de setembro começa o Festival. Sexta-feira agora, né? Sexta-feira, depois de amanhã. Os elogios ao trabalho do Danilo Ribeiro, que está na Arthur Fidalgo Galeria, Rua Siqueira Campos, Copacabana, Rio. O projeto, o Festival No Cinemark. Internacional de Cinema Infantil da Carla Camurati, no Cinemark no Rio, mas... Em todos é sempre. E sempre Em todas vai as ter em cidades. 10 cidades, então presta atenção aí na sua cidade também. O doutor Luiz Carlos Miranda, eu agradeço as informações todas. A moça de Porto Alegre, a Thelma Helvadjan, que disse que na vida nunca teve inveja, mas hoje ela ficou com inveja de mim por causa da camisa. Mas todo mundo muito feliz, torcendo por você. Lembrando que o espetáculo Paletó de Lamê fica no Teatro Leblon, Sala Marília Pera. Sextas e sábados, 18h30, domingos, 17 horas. Certo. Então, e não tem que mostrar o filme. Então falta o VT da Carla Camurati, do Festival da Carla. Vai, Cristina, antes de eu entregar para eles cantarem.
Agora agradeço a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigado. Agradeço a vocês também, a vocês por estarem nos assistindo. Então vamos curtir um pouco do Paletó de Lamé, com a Érica Riba e com o Robson Camilo, auxílio luxuoso do Marcelo Rezende. Valeu. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E a gente fica ouvindo vocês. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nesta noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. É não pensar no que vai ser.